ponto muito importante que a Good Storage começa a olhar para as empresas, além do cliente pessoa física, as empresas de e-commerce, indústrias, toda essa questão da cadeia de distribuição. A gente sabe que o consumidor está cada vez mais exigente com prazos, né, sempre expressos, às vezes para o mesmo dia e tal, e de repente aparece uma empresa que já vinha aparecendo, mas se consolida como esse ponto de apoio de distribuição, porque vocês já estão em lugares muito estratégicos, muito centrais, muito bairros valorizados, consolidados, onde as pessoas moram e trabalham, muita gente. Conta um pouco para mim qual é a sua visão da logística na relação com a mobilidade, né? Muita gente imagina a mobilidade urbana, deslocamento de pessoas, transporte público, mas a pandemia traz muito isso. O deslocamento de mercadorias e produtos é fundamental. Às vezes a pessoa pode estar na casa dela e fazendo as mercadorias se deslocarem e com isso ganhando tempo, ganhando uma eficiência. Como que a Good Storage se relaciona com a mobilidade urbana na logística? Legal, Mari. A gente teve de fato, só um pequeno passo lá, a gente teve de fato esses dois momentos. Então a gente começou desenvolvendo mais os ativos de self-storage, né, que tem o objetivo, acho que de chegar numa dor que é da pessoa física, que precisa de mais espaço dentro do centro urbano. E aí nós estamos falando de unidades dentro, né, dos bairros mais densos, são espaços menores, na média de 3, 4, 5 metros quadrados, que atendem mais diferentes necessidades de uso, mas talvez, né, mais e mais com o tempo, prioritariamente, acho que até a tese da expansão da casa das pessoas, Sim. Espaço a morar em apartamentos, né, em residências menores, e aí tem a possibilidade, né, de contratar uma solução mensal, desburocratizada, enfim, super fácil, para se organizar melhor num contexto de moradia menor. Né? Então, acho que esse foi um primeiro movimento que não precisava muito para entender que acho que ele era coerente e vinha ao encontro para onde a cidade ia. Era só você dar uma olhada na quantidade de unidades, né, menores que vinham sendo desenvolvidas e lançadas em São Paulo. Em algum Estúdios, momento, principalmente. Estúdios, e em algum momento as pessoas iam passar a ocupar esses espaços e ter que se readequar, né, em localidades, em regiões que ofereciam muito mais oportunidade, enfim, né, mas de metros quadrados mais caros, então espaços menores, a gente queria estar ali. Então acho que esse foi o primeiro momento. E a gente começou a perceber, em 2016, 2017, também que nos nossos boxes maiores, que nem se você for para fora, Estados Unidos e tal, nem faz muito parte do cardápio de self-storage, espaços de 50 metros quadrados, algo assim. Uma jabuticaba brasileira, Exato, mais uma. mais uma, né? E esse grande executivo brasileiro que vai percebendo e criando e vai inovando, adaptando. foi isso. Demais. Uma aderência grande, né, de empresas pequenas, etc., mas que, né, que não tinham muito, vinham de alugar uma casinha residencial, numa ruazinha residencial para guardar mercadoria. Tem alguma coisa aqui. E aí a gente começou a se aprofundar um pouco nesse tema, ainda pré-pandemia, né, e de olhar o ativo que são parques urbanos, parques logísticos urbanos. Então a gente, né, aqui para quem é de São Paulo, enfim, você tem o Rodoanel, né, que está mais ou menos 40 quilômetros, 30, 40 quilômetros do centro da cidade, e a gente tem a Marginal. Em São Paulo a gente brinca que a Marginal é o nosso Rodoanel. Então são ativos, né, se esses ativos a 50 quilômetros do centro têm módulos na média de 20 mil metros quadrados, né, a gente estava olhando para espaços de 5 mil metros quadrados ou algo assim, mas uma infraestrutura que permitisse a vários setores terem as suas atividades também de entrega, de a gente chegar lá, mas não só de e-commerce, mais próximos do destino final. Isso lá para 2017, então a gente fez as primeiras aquisições, dois imóveis que tinham essas características, 2 parques, fomos entendendo um pouco melhor esse cliente, e aí, como é que você vai inovando? E de fato o executivo brasileiro acho que tem essa qualidade de aprender a navegar com vento contra e encontrando, vai fazendo um jibe, um board, mas vai indo, mas vai chegando lá, mas de percebendo então que tinha um espaço ali de uma infraestrutura imobiliária que não existia. Que é o ovo ou a galinha. A demanda não existia porque não tinha quem oferecesse. Por que não existia? Porque eu acho que os players do mercado imobiliário tinham um receio muito grande se daria para alugar pelo preço necessário para que justificasse um investimento ali. Então tinha uma cabeça muito grande de qual que é o preço que dá para alugar, quanto que um cliente paga num galpão, né? Agora, para você ter um imóvel mais perto do centro urbano, em que você está competindo, por exemplo, né, com empreendimentos residenciais, muito mais caro. É muito mais caro. Né? Você não adensa tanto, enfim. Então, tinha um salto ali, tem um salto ali, que é o desafio da logística mais perto da cidade, a gente vai falar disso, que é um salto né, dos inquilinos, enfim, você consegue alugar por um valor muito maior, né, que seja minimamente atrativo para que investidores passem a desenvolver. Como a gente vinha de um conhecimento do self-storage, já indo para bairros
de 30 mil reais o metro quadrado e vendo uma atração ali, a gente procurou estender um pouco, e aí, claro, é uma companhia totalmente voltada para captura de dados, análise de dados, super data-driven, super customer experience oriented, assim, vou colocando clientes, né, no foco de tudo que a gente faz. Você vai criando qualidades internas do time para olhar para tudo isso. E aí a gente colocou o B2B, as empresas, como foco do nosso negócio também, e passamos a olhar para a logística urbana como uma tese que era, na verdade, o que a gente já vinha fazendo, que é continuar solucionando a necessidade de espaço dentro do centro urbano, mas agora para as empresas. E aí de 18 para frente, então pré-pandemia ainda, e a pandemia veio e, claro, foi promoveu muito a aceleração das empresas repensarem aonde, como os fluxos delas estavam estruturados, a cadeia de suprimentos e tal. Então a gente integrou essa nova solução em 2019. A gente, inclusive, repaginou nossa proposta de valor, não era mais Good Storage Self-Storage, é Good Storage Espaços Inteligentes, com uma única oferta, uma única proposta de valor, que é oferecer espaços dos mais variados tamanhos dentro do centro urbano para atender as dores de eficiência no final do dia. Perfeito. E aí, na tua pergunta, me alongando um pouquinho aqui, mas aonde a gente se insere, o que a gente tem aprendido com tudo isso, por muito tempo, você está correto em dizer, discutia sobre mobilidade de pessoas. Mas o que a gente estava discutindo no final era a cidade precisava funcionar melhor. Sim. E funcionar melhor não é só se ater para as pessoas querem se deslocar do ponto A ao ponto B não em 1 hora e 30 minutos. Bom, mas como é que a gente vai fazer isso? Então, para uma cidade funcionar melhor, você tem todo para esse organismo estar em equilíbrio, em homeostase, ele tem várias verticais. E o que a pandemia trouxe foi essa clareza de que, bom, como é que nós estamos usando as artérias da cidade? Então, assim, e aí a gente falou, mas e mobilidade de mercadorias? Até 8 anos atrás é uma loucura, mas não só logística, não tinha espaço nenhum na imprensa, mas era assim, logística é tudo que acontece na cidade, isso não tem 10 anos. Entre 5 da manhã, antes das 5 da manhã e depois das 10 da noite. Então você restringia caminhão, você empurrava a logística para fora, como se assim você não fosse poluir a cidade, como se assim não fosse ter barulho, como se não fosse ter trânsito. E como se não fosse importante, né? Isso começa a mudar, e acho que a pandemia, claro, ela acelerou tanto um consumo, uma forma nova de consumo, que é onde as pessoas esperam que mercadorias, serviços, enfim, cheguem até elas, que a gente passou a olhar, a gente começou a ver last mile, logística, as empresas investindo muito nas suas áreas de logística, em profissionais novos entrando nessa área. Logística começou a ser logística, inovação, experiência do cliente, Total. retenção do cliente. Então você começou a ver até gozado, a gente, nos nossos imóveis, visitas que as empresas traziam, era muito além do diretor de logística que vinha ver o galpão. Vinha a turma de marketing, vinha a turma de inovação, vinha a turma de experiência do cliente. Quando não é o mesmo diretor com as duas áreas, com as duas áreas, inovação e logística. Inovação e logística, é uma coisa que não existia muito. Então, acho que a gente vem acompanhando, acho que a Good Storage tem tido algum mérito em vendo esses movimentos, acho que, e aí se moldando um pouco a tudo isso. E aí hoje, quando você fala de logística urbana, você está falando de ESG. Porque quando a gente fala de emissão de carbono nos centros urbanos, ativos de logística urbana reduzem tão drasticamente, para ficar só para 2 mais óbvios, quilometragem rodada, porque ele consegue atingir um entorno imediato, e o tipo de modal que você usa. Então, desses imóveis mais urbanos, o convite é você ter uma frota eletrificada, ou de combustível limpo, que são modais menores, enfim, é muito maior do que aqueles grandes caminhões que saíam de fora do centro, e aí, já que está vindo de mais longe, tem que ser caminhão maior para ter mais eficiência no que está carregando, não dá para ser caminhões menores e tal, que atendem a um entorno mais imediato. Sim. Então, em quilometragem, em qualidade do modal, só aí, a gente tem um grande cliente de e-commerce, preocupado com essa tese, obviamente, e ele recentemente mudou para o nosso parque na Lapa, um parque, enfim, incrível, a gente é super orgulhoso desse parque, ganhou prêmio recentemente, e eles calculam tudo por pacote entregue, então todas as métricas internas é por pacote, eficiência por pacote. E ele estava me contando, o CEO dessa empresa, que deste imóvel eles reduziram em 60% a emissão de CO2 por pacote entregue, comparado da onde esse pacote vinha sendo entregue antes. Fantástico isso. Então, assim, eu acho que essa discussão de centro urbano, que não tem nada a ver com política,
né, mais ambientalista, menos, mais... Não, Sim. tem a ver com eficiência, com qualidade de vida, Exato. são coisas meio que simples de entender, mas que eu acho que demora um tempo até que a gente atinja uma nova consciência. O que eu percebo, e eu sempre procuro não politizar o discurso, que é uma consciência para todos que a gente cresceu. Acho que assim, pô, uma cidade mais gostosa de morar é uma cidade mais gostosa de morar para todo mundo. Total. Ela tem que funcionar para todos. E isso acabou sendo uma coisa muito legal, só que me alonguei, né? Porque começou a ser uma simbiose também em nutrir o próprio propósito de negócio da Good Storage. Você imagina lá atrás, tem noção, você de guarda-móveis. O que a gente faz? Quando alguém precisa mudar de apartamento... Pouco atraente, guarda, né? não Um speech pouco atraente. Né? Mas tinha espírito de querer fazer algo diferente. Sim. Meu e de quem foi chegando também. E eu acho que hoje a gente trabalha com um sorriso estampado, assim, e uma satisfação muito maior, porque a gente, claro, somos uma empresa de real estate, etc., mas a gente não se circunscreveu numa atuação pequena. A gente percebe que, assim, pô, nós temos um papel, né, algum protagonismo, mas dentro de um ecossistema, hoje mais em São Paulo, mas de favorecer, né, que a cidade seja uma cidade melhor para se viver. Como? Permitindo que as pessoas possam morar em apartamentos, em localizações mais apreciadas, mais nobres, e, portanto, talvez em apartamentos menores, mas tendo uma solução de espaço flexível para alocarem e terem os seus ambientes de moradia, né, dialogar com a moradia mais bem organizada, com mais espaço, que foi algo também que passou a ser mais valorizado à medida que se teve o lockdown, as pessoas querem morar em espaços que tenham uma estética, né, mais acolhedora, mais como para as empresas conseguirem ser mais eficientes.